Desde o início, a empresa já tinha essa preocupação, né, com o meio ambiente, a qualidade do produto. O ESG ele já saiu dessa ideia de que o importante é somente impactar menos, né? A gente já está, de fato, vivendo uma época onde a gente tem a preocupação de impactar positivamente. Então, o aspecto positivo que a empresa traz para essas comunidades transcendem, né, aspectos positivos para a própria empresa. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico. Como você já sabe, o assunto aqui é economia e negócios. E hoje o tema vai ser agronegócio. Com a proximidade da COP30, o Brasil começa a cobrar das suas empresas da pecuária compromissos com a sustentabilidade. E tem várias ações acontecendo nesse sentido. Nós vamos entender um pouco mais do assunto ouvindo uma empresa que é uma das maiores do setor, a Masterboi. Ela tem sede em Pernambuco, tem frigoríficos aqui em Pernambuco, no Pará e no Tocantins, abate mais de 2.700 animais por dia e exporta para mais de 40 países. E quem vai conversar com a gente é a Head de ESG e Sustentabilidade, a Sandra Ketspoli. E agora um recado do nosso patrocinador, o Hub Plural. Para você que quer gravar seu podcast, venha conhecer as instalações do novo estúdio instalado aqui na unidade do Recife Antigo, localizado na Rua do Brum, 248. Então vamos lá, vamos entrevistar a Sandra Ketspoli, que está aqui, toda de verde, fazendo jus à sua missão, né, de transformar a Masterboi numa empresa sustentável. Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Negócio. Obrigada, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui e uma honra imensa estar representando a nossa Masterboi. Na verdade, quando você fala assim, transformar numa empresa sustentável, para quem conhece a história da Masterboi, né, a Masterboi nasceu no mercado de afogados, no box 77, e eu costumo dizer que desde o início, lá atrás, com os irmãos Nelson e Guilhermina Bezerra, a empresa já tinha essa preocupação, né, com o meio ambiente, a qualidade do produto, o relacionamento com os fornecedores, com os clientes finais e essa preocupação também com a ética, a transparência nos negócios, que é a nossa governança. Então, acaba não sendo algo novo na pauta da empresa. Hoje o que a gente está fazendo é mais realmente estruturar dentro, né, dos indicadores que hoje a gente tem para reporte, que são indicadores globais. Então, é mais ou menos essa organização do que já vinha mesmo nos princípios e valores dos sócios. Fazer a empresa crescer sem sair desse trilho, né? Exato. Porque a empresa cresceu muito. A Masterboi hoje exporta para mais de 40 países, né? Tem uma produção aí de mais de abate de 2.700 animais dia. Então, e vende nacionalmente, então é uma empresa assim, muito forte, né? E, Sandra, o que a gente pode trazer, né, desse contexto da Masterboi agora, às vésperas da COP30, né? Como é que a Masterboi se coloca, né, nesse cenário? Então, a gente tem uma preocupação, né? A empresa sempre teve muita preocupação e hoje a gente tem uma preocupação muito particular com a matéria-prima animal que é adquirida. Então, nós somos recorrentemente reconhecidos pelo Ministério Público Federal com 100% de conformidade em relação às compras de gado. Nós atuamos em biomas diferentes, então a gente tem, de acordo com cada bioma, determinados aspectos que precisam ser observados. E dentro desse protocolo de monitoramento de fornecedores de gado da Amazônia, a gente tem 11 critérios que a gente precisa observar. Então, são critérios, por exemplo, nós não adquirimos gado de propriedades que tenham desmatamento, embargos ambientais ou força de trabalho análogo ao escravo, nem que estejam em terras indígenas, quilombolas ou unidade de conservação. Então, são critérios que a gente observa a cada compra.
Então, é um trabalho diuturno. Todas as vezes que a gente vai comprar matéria-prima, ainda que seja um fornecedor antigo, a cada compra a gente precisa fazer novamente a análise desses critérios para garantir que aquele animal está vindo de uma propriedade que está conforme. E essa auditoria do Ministério Público, ela é renovada? Ela é anual, sim. Ela é anual e, na verdade, nós somos auditados por empresas de auditoria independente. Então, essa empresa pega todos os nossos documentos de compra de gado, né, que é o GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, cruza com o Cadastro Ambiental Rural da propriedade de onde os animais foram adquiridos, para ter a certeza de que tudo isso está conforme. Ô Sandra, agora, isso é uma questão de princípios, né? Você colocou aqui que a empresa tem isso como princípio, mas eu imagino também que para vender no mercado internacional, isso é um fator de exigência cada vez mais presente, né? Sim. Hoje existem locais, países, né, que têm uma exigência, uma régua de critérios bem alta. E hoje a gente vê um movimento do próprio cliente final, já preocupado com determinados aspectos, principalmente com as pessoas que têm mais conhecimento de todo o impacto na sustentabilidade, no meio ambiente, nas pessoas também, né, e no mercado como um todo. Então, você vê que esse cliente final, eles já estão preocupados com alguns aspectos e até analisando e usando isso para tomar uma decisão na hora da compra. A gente vê que o mercado, de fato, está amadurecendo em relação a esses impactos, que eu acho que tudo que a gente faz, né, a gente acaba tendo esse resultado no meio ambiente, e é muito importante que a gente consiga, dentro desses 3 pilares do ESG, ajustar determinadas iniciativas que podem impactar menos negativamente e também impactar mais positivamente. Então, acho que hoje o ESG ele já saiu dessa ideia de que o importante é somente impactar menos negativamente, né? A gente já está, de fato, vivendo uma época onde a gente tem a preocupação de impactar positivamente. Perfeito. Tem um programa que vocês desenvolvem que é a rastreabilidade, que é um programa muito interessante e, imagino, de difícil execução. Hoje a Masterboy já rastreia 100% dos animais que são comprados do fornecedor direto, né? Fala um pouco sobre isso e sobre os brincos que os bois passaram a usar. Então, hoje a rastreabilidade ela é feita em lote. Então, ela é feita exatamente do cruzamento desses documentos, que são o GTA e o CAR. Então, dentro dessa forma de rastreabilidade, né, de monitoramento, a gente já faz o monitoramento de 100% dos nossos fornecedores diretos. E essa questão da rastreabilidade individual, que aí vai por animal através desse elemento identificador, que a gente chama de brinco, que tem uma numeração, é, na verdade, uma forma de rastreabilidade que já existe para alguns mercados. Por exemplo, a Europa utiliza já o SysBov para essa rastreabilidade individual. E o Brasil se comprometeu a implementar essa forma de rastreabilidade para todo o rebanho, e o governo do Pará, especificamente, antecipou isso para o estado do Pará. Então, por isso, a gente está trabalhando junto com algumas ONGs que a gente tem parceria, o Emaflora, a NWF e Amigos da Terra. Nós recebemos uma doação de um número de brincos e, através de 2 fundos, o All Invest Green e o fundo do Bezos, que é o Earth Fund. Do Jeff Bezos. Isso. E aí, o que a gente faz? A gente, através de uma equipe de técnicos que fica no local, visitando os pecuaristas, a gente abre a oportunidade para os nossos pecuaristas, nossos fornecedores, que já são nossos parceiros, de obter a doação desses elementos identificadores, porque, afinal de contas, já que vai ser obrigatório, né, para todo o rebanho que circula no Pará, eles, de qualquer forma, teriam de implementar no plantel. Então, é uma oportunidade deles fazerem isso sem o custo dos elementos.
identificadores. Então, a gente visita, caso eles demonstrem interesse, e eles têm demonstrado, porque acaba sendo uma vantagem, a gente acompanha tanto na aplicação, como também depois no acompanhamento do rebanho, para ver se acontece, às vezes acontece. É como brinco na gente, às vezes a gente fura uma orelha e inflama um pouquinho, então todo esse acompanhamento dessa reação que pode acontecer é feita pela unidade local. Mas como funciona isso, né? Cada animal que esse criador tem, ele recebe o brinco? Isso. Cada animal recebe um brinco. Isso. E aí, a partir já do nascimento, vocês estão acompanhando esse animal. Isso. Ele pode aplicar tanto no bezerro, desde o nascimento, e esse é o ideal, mas ele também pode aplicar em animais que estejam um pouco mais velhos. Para que serve? Na verdade, o brinco identificador, ele é um elemento que também facilita a gestão do plantel. Então, através dessa identificação individual, imagine que é como se fosse um CPF. Então, a partir daquele momento que você dá uma identificação individual para cada animal, você consegue acompanhar vários outros aspectos. Ou seja, a gente cria também uma possibilidade de uma gestão estratégica do rebanho para a propriedade dele. Se ele adoeceu, se ele está comendo bem, se está ganhando peso ou perdendo. Isso. Vocês conseguem acompanhar. Isso. O ganho médio de peso, né, diário, é possível acompanhar toda a parte de zoonoses, desenvolvimento mesmo do animal, toda a parte de vacinação. Então, a gente, além de fornecer os elementos identificadores gratuitamente, acompanha tudo isso também um sistema que eles podem utilizar para imputar todas essas informações do rebanho. Então, a partir do momento que eles colocam toda essa informação nesse sistema, eles têm uma possibilidade de acompanhamento através de um dashboard, né? E se ele tem, por exemplo, o rebanho dividido em piquetes, ele pode fazer o acompanhamento do desenvolvimento por piquete. Então, ele vai saber qual é o gado que está se desenvolvendo melhor, o bezerro de que fornecedor acaba tendo um desempenho melhor também, para que ele no futuro possa melhorar também a estratégia dele de compra de bezerro. Enfim, nos casos em que ele não tem um ciclo completo. E tendo um ciclo completo também, até tomar decisões mais acertadas em relação ao manejo desse gado no pasto. É um ganho de produtividade Sim, também, né? Sim. Agora, Sandra, o desafio, então, vai para o fornecedor indireto, né? Como é que a tecnologia vem avançando nessa direção? Como é que, não só para Master Boi, mas de modo geral, como é que o mercado vem avançando no sentido de acompanhar esse indireto? Então, como a gente faz o acompanhamento hoje, efetivamente, através desse cruzamento das informações do GTA e do CAR, e essa documentação hoje a gente tem acesso quando o fornecedor é direto e a gente não tem esse acesso quando esse fornecedor é o indireto. E aí, assim, só para dar uma ilustração do que seria o indireto, o fornecedor direto é aquele proprietário, produtor de quem a gente compra o gado diretamente. E o fornecedor indireto nível 1, que hoje é o que a gente está trabalhando para monitorar, ele é aquele que vende o gado para esse fornecedor que vende direto para a gente. Então, a gente chama ele de nível 1, porque imagine que você pode aí ter várias camadas, claro, né, dessa passagem. Então, esse fornecedor de gado indireto nível 1, a gente não tem acesso à documentação. O guia de trânsito animal que ele fornece. Então, a gente hoje não tem um banco de dados público. Então, tudo isso dificulta esse trabalho. A gente tem uma iniciativa da NWF, que é uma ONG que atua junto com a WWF e a Universidade de Wisconsin, que eles desenvolveram um sistema que a gente consegue de onde a gente consegue obter algumas informações, mas a gente ainda precisa de um banco de dados mais consistente. Então, a gente hoje trabalha através dessa possibilidade que a gente tem de captar essas informações.
Perfeito. E vocês trabalham, como você já citou aí, em parcerias com organizações como Amigos da Terra e Imaflora. Sem essas parcerias, vocês acham que teriam chegado onde já chegaram? Olha, Patrícia, as parcerias, elas trazem, além dessa questão desse apoio financeiro que a gente consegue trazer para o pecuarista, existe uma questão técnica também, né, de conhecimento técnico e da possibilidade dessas organizações trazerem outras ferramentas que são desenvolvidas fora do país. Então, sem dúvida alguma, facilita muito. Por outro lado, a gente também tem uma questão que é muito intrínseca à Masterboy, que é essa questão do apoio do board, né, dos sócios. Então, de fato, existe uma preocupação muito grande para que a gente tenha processos transparentes, processos éticos. Então, eu acho que isso também é decisivo. Uhum, perfeito. E o desmatamento? Vocês têm uma meta de zerar desmatamento até 2030. Esse desmatamento, ele envolve terceiros. Não é só a Masterboy não desmatar nas suas áreas, mas assim, eu imagino que seja isso, me corrija se estiver errado, mas também levar essa política aos seus parceiros. Como é que isso funciona, Sandra? Então, através de todos esses programas que a gente está desenvolvendo, eu acho que, além de tudo isso, por exemplo, que eu falei que o brinco identificador, ele traz de vantagem para o pecuarista, ele também traz a possibilidade de você fazer uma análise e um monitoramento da propriedade em si, ou seja, da terra, de onde esse gado está sendo adquirido e, com isso, evitar a aquisição de terras que estejam, porventura, desmatadas, com embargos, etc. Mas o que a gente também faz a gente tem um programa que chama Aliança Verde. A gente não tem a intenção de profissionalizar isso, de transformar isso num escritório, de fato, que vai operacionalizar a legalização, a regularização, mas a gente direciona esses pecuaristas nos quais a gente identifica alguma situação que impeça a permanência dele na nossa cadeia de valor. Então, a gente encaminha eles para que eles possam, através de profissionais tecnicamente aptos, conseguir fazer essa regularização e retornar para a cadeia de valor. Então, é assim que a gente vai, além de não adquirir gado de terras que a gente vê que são desmatadas, né? Então, assim, também vale ressaltar que o desmatamento do qual a gente está falando é desmatamento legal. Então, é aquele desmatamento que é realizado sem autorização, sem que legalmente aquilo tenha sido autorizado. Sim. Porque existem algumas formas, né, de você transformar uma terra em pasto sem isso ser ilegal. Uhum. Então, as compensações, né, ambientais, sim, podem também ser feitas, né? Agora, Sandra, a proximidade da COP30, ela trouxe alguma pressão para o setor dos frigoríficos, ou alguma mudança de comportamento? O mercado passou a olhar com mais cuidado, com mais exigência? Houve alguma mudança nessa direção? Então, eu acho que, na verdade, traz uma pressão para todo o país, principalmente porque nós somos os anfitriões, né, desse evento agora. Então, eu acho que todos os olhos acabam, mais uma vez, porque eu acho que esses olhos voltados para a Amazônia não é novidade, mas eu acho que pelo fato da gente ter o evento acontecendo aqui e acontecendo dentro do bioma, lógico que você traz muito mais holofote. Então, eu acho que de uma forma geral, não só para o segmento, né, da indústria alimentícia, mas eu acho que para todos os segmentos, isso traz uma maior responsabilidade, né? E assim, é necessário que estejamos todos em fóruns de discussões de como a gente pode viabilizar isso paralelamente com o desenvolvimento econômico, porque a gente sabe que uma coisa não precisa necessariamente impedir
a outra. Né? Então, eu acho que a preocupação tem que ser bem equilibrada, bem pé no chão, sabe? Para você conseguir, de fato, implementar iniciativas que tragam um maior desenvolvimento econômico, não só para a empresa, porque a gente traz, por exemplo, nós temos 3 frigoríficos. Em 3 cidades muito pequenas, né? Nova Olinda, no Tocantins, São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Canhotinho, aqui em Recife, em Pernambuco. Então, você analisando dados anteriores e posteriores, você percebe que, de fato, a gente traz muito desenvolvimento econômico, equilíbrio social, né? Para aquela comunidade. Então, é possível equilibrar isso. Sabe? Então, o aspecto positivo que a empresa traz, que a Masterboy traz para essas comunidades onde a gente atua, são aspectos que transcendem, né? Aspectos positivos para a própria empresa. Então, eu acho que realmente a gente precisa equilibrar para garantir esse crescimento contínuo, sustentável, que é isso que a gente faz. É verdade. Onde a empresa se instala, gera empregos, né? E Canhotinho, Sim. que é a unidade mais recente em Pernambuco, mudou ali a realidade do município, com geração de empregos, com cursos, né? Com capacitações, né? E vocês até fazem capacitações fora dessas áreas, né? Para o mercado como um todo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Você tem uma escola, a escola do açougue. Do açougue, o Açougue 5 Estrelas, que é uma iniciativa que veio de um desejo de seu Nelson, né? E, assim, é um projeto muito bonito. Nelson Bezerra, o fundador da Masterboy, junto com a irmã Guilhermina Bezerra. Sim. E a gente capacita pessoas para atuarem como açougueiros. Não é uma posição fácil de contratação no mercado como um todo. Então, a gente desenvolve essas pessoas para que elas possam atuar de uma forma técnica, digamos que melhor, né? Porque tudo isso vai garantir o quê? O melhor aproveitamento de uma peça, né? Um corte mais adequado. E aí, essa escola, por exemplo, a gente teve uma turma só de mulheres. Mas são profissionais que atuam nos açougues ou são pessoas que têm interesse em atuar, ou até mesmo aprender e abrir um negócio? São pessoas que atuam ou que querem atuar dentro dos açougues, no caso, né? A gente encaminha essas pessoas para alguns clientes que têm esse programa com eles, que é o 5 Estrelas. A gente encaminha para que eles possam prestar serviço. Então, eles aprendem mais sobre peças, sobre cortes? Isso. Aprendem a manusear as ferramentas que são utilizadas, né, para os cortes. E, como eu estava te dizendo, a gente teve uma turma só de mulheres. Então, foi muito bacana, sim. E essa são todas mulheres que atuam já no setor? Elas não atuavam. Assim, o que acontece no açougue? No açougue 5 Estrelas, nem todo mundo atuava anteriormente. Então, a gente capacita para que eles possam vir a atuar. Mas também podem existir pessoas que estão ali aperfeiçoando o conhecimento. Eu já estava quase me candidatando para aprender a conhecer os cortes de carne, que eu não sou muito boa nisso, não. Mas eu imagino... Vai ser muito bem-vinda, viu? Obrigada, mas eu imagino que isso também ajude muita gente a empreender, né? Sim, sim. Quantas turmas vocês já tiveram? Então, eu não sei te dizer, mas eu posso buscar essa informação e trazer para você, inclusive das próximas turmas. Para eu me inscrever, né? Tá bom. Se inscrever e fazer a propaganda para o pessoal também se inscrever. Perfeito. Agora, Sandra, vamos falar um pouquinho sobre as outras ações na área da sustentabilidade, né? E reaproveitamento de água, fertirrigação, né? Também vocês estão com biogás, implantando agora o biogás. Sim. Como é que andam esses programas? Então, mas você está bem informada, né? Sabe tudo das nossas iniciativas. A gente tem, em todas as unidades frigoríficas, a gente tem o sistema de fertirrigação. Então, assim, para o nosso segmento, a gente precisa fazer o tratamento das águas residuais de alguma forma. Normalmente, são utilizadas as piscinas, que são piscinas australianas. Então, você tem aquela água tratada e devolvida para o corpo hídrico.
Hoje a gente tem um modelo de fertirrigação que não só faz o tratamento das águas residuais, mas a gente faz a devolução dessa água tratada, né, com todos os nutrientes que ela tem, agregada desse movimento da produção, a gente devolve para o pasto. Então, hoje, quando você olha e compara uma propriedade que tem uma fertirrigação com uma que não tem, é absurda a diferença. Então, de fato, os nutrientes, né, os minerais que estão presentes naquela água acabam fortalecendo, né, o solo, consequentemente, o capim. E aí, consequentemente, você acaba alimentando melhor o rebanho. E hoje a gente está com um projeto de biogás lá na Unidade do Pará. Então, vai ser a nossa primeira iniciativa. Com biogás? Sim, com biogás. E a gente está... Esse é para uso próprio? Isso. Gás é para uso próprio ou existe a possibilidade de comercialização? Então, acho que a gente não amadureceu a esse ponto ainda. Eu não posso te dizer com certeza. É um projeto piloto, né? Vamos ver onde é que vai dar. Isso. Mas eu acho que, né, com certeza vai ser um sucesso. E é um projeto que, de novo, vem nessa pegada circular, né? Dos resíduos que fazem parte do próprio segmento, da própria indústria. Então, é muito bacana quando você começa a pensar, de uma forma geral, em como fazer circular esse movimento e todas as iniciativas. Perfeito. E fechando os ciclos, né? Sandra, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, nosso papo de negócios, queria que você falasse um pouquinho sobre metas da Masterboy. Onde é que vocês querem chegar, né? O que é que na sua concepção, precisa ser atingido o mais rápido possível dentro desse contexto da sustentabilidade? Então, Patrícia, eu acho que essa preocupação, né, a gente tem uma preocupação e a gente já tem programas relacionados à água. Eu acho que a água, independente do segmento, ela precisa ser uma preocupação, né, de todos, porque a gente sabe que as fontes, elas são finitas, então a gente tem, de fato, de ter muito cuidado. Então, a gente já tem algumas iniciativas que a gente aplica. Então, eu acho que essas iniciativas relacionadas à água, à energia e, sem dúvida alguma, por conta do segmento, relacionadas a essa questão da origem, né, desse gado, dessa matéria-prima animal. Então, eu acho que a empresa, ela já está, né, num caminho, inclusive, eu acho que já existe há muitos anos uma posição de vanguarda, considerando que é uma empresa familiar, né, que é uma empresa que poderia não fazer, né, realizar, implementar tantas iniciativas, porque a gente não tem capital, né, na bolsa, mas eu acho que a preocupação é muito linear, sabe, alinhado com essas preocupações que as sociedades abertas já têm. Inclusive, esse ano a gente publicou nosso primeiro relatório anual de sustentabilidade, né, já com inspiração no GRI, então já utilizando esses indicadores que são utilizados globalmente. E eu acho que daí a gente também fez o levantamento da nossa matriz de materialidade, e foi uma dupla materialidade, olhando tanto para fora como para dentro. Então, eu acho que com esses pontos estabelecidos, é como se a gente tivesse feito uma análise de tudo que a gente estava fazendo. E foi muito, muito legal o movimento, porque quando a gente fez e a gente estabeleceu essa pirâmide de preocupação, digamos assim, olhando para trás, a gente percebeu que tudo que a gente estava realizando estava alinhado, não só com as nossas expectativas, como também com expectativas de outros stakeholders externos. Então, foi muito bom, porque só corroborou que, de fato, a empresa está indo no caminho certo e deixou, eu acho que esse material hoje, né, essa matriz de dupla materialidade e toda
essa bagagem do relatório anual de sustentabilidade deixa para a gente um mapa de como seguir para o futuro, de uma forma muito perene. Eu acho que a preocupação da empresa é sempre essa. É seguir com segurança, é seguir de uma forma transparente e que bom que a gente pode fazer, porque, afinal de contas, não é todo mundo, né? Não, acho que nem são todas as empresas associadas de capital aberto que conseguem fazer um relatório anual de sustentabilidade e publicar tranquilamente. Uhum. Quem dirá, né, as empresas de capital fechado. Então, eu acho que só demonstra, mais uma vez, essa preocupação de todos esses anos, né, dos sócios em, de fato, ter essa segurança e assumir esse compromisso com o futuro, né? Uhum. Deixar um legado para gerações futuras. Eu acho que isso é que é sustentabilidade. Sem fogos de artifício, sabe? Sem nada fora do comum. Assim, é como Dona Guilhermina costuma dizer. Fazer o feijão com arroz muito bem feito. Então, é bem isso. Com um pedacinho de carne, né? Um pouquinho de charque, nossa charque maravilhosa. Tá bom, Sandra, olha, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme conversar com você e ficar um pouco mais atualizado aí sobre os passos, né? Os passos da Masterboy no caminho da sustentabilidade. Imagina, eu que agradeço. É uma honra estar aqui conversando contigo e super me coloco à disposição das pessoas que estão assistindo. Se tiverem curiosidade, quiserem aprender, saber um pouco do nosso caminho, super à disposição de vocês. Um abraço. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. E se gostou, dá o like.